Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Fernando, sou médico. Na verdade, a minha especialidade é gastroenterologia e faço bastante endoscopia digestiva também. Mas o tema de hoje, nós vamos falar sobre morte cerebral e esse tema é um tema moral, né? É um tema que na faculdade a gente fala na área de clínica médica dentro da neurologia, mas principalmente medicina legal e ética médica. Tá? Eu não sou nenhum especialista em nenhuma dessas áreas, mas por falta de médicos que entendam um pouco de catolicismo, de doutrina da igreja e um pouco de filosofia, eu me propus fazer uma sequência de, vamos dizer, apresentações. Eu vou falar, a palavra aula é um pouco complicada, porque falar de aula com termos muito técnicos para a gente atingir o maior número de pessoas, e aqui nós queremos atingir os católicos, né? Precisamos falar uma aula que não seja tão densa e, ao mesmo tempo, seja capaz de que todo mundo entenda que há um problema em certos conceitos da medicina no que tange a moral e a própria religião católica. Então, eu dividi esse tema de morte cerebral em duas aulas, basicamente. Primeiro, vou falar da história e do conceito de morte e morte cerebral, e depois falar da definição médico-legal de morte cerebral. Tá certo? Provavelmente vou precisar de 2 aulas para isso. E dar exemplos, porque o exemplo vai fazer com que vocês entendam que há mais do que um dilema. Tá certo? Há um problema prático. E por que também falar da morte cerebral? Porque esse tema ele vem com anexo a um outro dilema que no que tange ao transplante, a lei de transplante de órgãos e tecidos vitais no Brasil. Seja intervivos, ou seja, entre pessoas vivas, né? Um rim que um irmão doa para uma outra pessoa, que é a irmã dele, que é compatível e tal, mas que se mantém vivo, e o transplante entre uma pessoa que está com morte cerebral para outra de órgãos, como fígado, coração, etc. Tá certo? Então, essa sequência de aulas, elas, na verdade, têm um ponto de partida em falando da morte e terminando falando da nossa lei brasileira sobre transplante de órgãos. Ok? Bom, eu já dei uma aula aqui em final de julho desse ano, falando basicamente do que é a medicina do ponto de vista católico, né? O nome da aula é o Sentido Católico da Medicina. E eu me propus responder a pergunta sobre o afastamento em geral dos médicos em relação à religião, especialmente ao catolicismo e qualquer outro tema relacionado com a moral e a questão religiosa mesmo. E dentro das coisas todas que eu falei, foi uma aula bem comprida, eu omiti propositalmente a questão da morte. Muita gente aqui, quem é mais velho ou quem conhece médicos mais velhos, e que sejam ou ateus ou aversos à religião, tendem a pensar que um dos dilemas que fazem com que o médico se afaste da religião ou passa a ter uma visão preconceituosa do catolicismo é a morte. Isso, de fato, se eu pegar meus tios, avós, pessoas mais velhas, gerações acima da minha, os chamados boomers, né? O pessoal que nasceu na década de 50 e mesmo antes, de fato, isso é uma coisa verdadeira. Muita gente que lidava com a morte, ela se afastava da religião. Aqui não é o tema dessa aula, mas para que vocês entendam a sequência do encadeamento das aulas que eu pretendo
expor aqui, eu vou explicar o fato de que a omissão desse tema naquela primeira aula se dá porque a atual geração de médicos e a minha geração de médicos, que é de quem nasceu na década de 70, ou início da década de 80, já não tem o mesmo approach. Quer dizer, o fato de lidar com a morte não afasta tanto mais o médico da religião. Eu diria até que o aproxima de um sentimento, vou chamar de sentimento, depois vou te explicar por quê, ligado a alguma existência além túmulo. Tá certo? Então, eu não conheço nenhum médico da minha idade, eu tenho 44 anos, e mesmo menos de idade do que eu, que seja ateu. Ou ateu militante. Ah, mas fulano de tal. Mas de conviver comigo, eu trabalho com 30 médicos só na minha clínica, trabalhei com tantos outros em outros hospitais públicos, e não conheço nenhum ateu. Militante, então, o cara que milita nisso. Não conheço. A maioria tem uma tendência a ter algum sentimento. Porque para o católico deve entender que existe apenas uma religião verdadeira, que é a nossa. Mas existe um sentimento vago ali de que há alguma coisa de vida após a morte. Eu não vou chamar de vida, porque até esse conceito de vida após a morte, ele também é corrompido. É alguma existência, tá certo? Para depois do que acontece lá a morte. E isso eu acredito que uma das causas é a feminização da população de saúde, das profissionais de saúde. Seja porque hoje parece que são 70% dos estudantes de medicina são mulheres, e na minha época era 50%. Então, acredito que o fato das mulheres se tornarem protagonistas dentro da profissão de saúde, não estou dizendo que isso é bom ou que é ruim, fez com que houvesse essa sensibilização do médico no lidar com a morte. Outra coisa, o que é a morte? Bom, nós temos duas definições para falar de morte cerebral. Primeiro tem que definir o que é morte. E a morte, ela tem duas definições formais. Eu me baseei, essa apresentação se baseia em basicamente 3 documentos. Um deles é um discurso do Papa Pio XII para o Congresso Internacional de Anestesiologia de 1957. O segundo é um report, eu não sei como poderia traduzir isso, seria um documento de um comitê de Harvard, ad hoc, quer dizer, um comitê constituído com grandes cientistas, médicos, em 1968, sobre que eles se uniram para definir o que seria um coma irreversível. Eu acho que é o documento basilar de toda a nossa definição de morte cerebral. Começou em 1968. E uma aula, né, um capítulo de um livro do abbé Jean-Michel Glaise, que é um padre da fraternidade, sobre a morte cerebral. O nome do artigo é A Morte Cerebral é verdadeiramente e propriamente uma morte? Então, minha aula, basicamente, se baseia nesses 3 documentos. Primeiro, há 2 definições de morte. A primeira é a definição por princípio, que é o que é a morte. E a segunda definição é se houve morte ou se alguém de fato está morto, que é uma questão de fato ou de observação. A questão de princípio, o que é a morte, a morte é uma definição negativa. Então, o que significa que é simplesmente o contrário da vida. Ou seja, a privação da vida. E o que é a vida? A vida é a união da alma e do corpo, ou entre o princípio próximo de vida e do corpo vivente, que é a alma, propriamente dito, que é um movimento autônomo em que é próprio e intrínseco àquele corpo. Então, é a união da alma com o corpo, simplesmente isso. A coisa vai ser meio densa, depois eu vou tentar
transformar isso um pouco em termos mais fáceis. Mas a questão aqui, a questão de princípio, é que é uma definição da moral, da filosofia. Não é uma definição médica. Tá certo? Isso é muito importante. Tá? E a morte, então, é quando há separação entre alma e corpo. Se dá quando a alma se separa do corpo. No homem, essa alma ela tem 3 aspectos. Ela é uma alma neurovegetativa, como também nos vegetais. É uma alma sensitiva, como junto com essa neurovegetativa vem a alma sensitiva, como dos animais. E também é uma alma intelectiva ou inteligente, que é a característica específica do homem. Tá certo? Em outras palavras, a morte é o termo de um movimento progressivo. É o final do quê? Não é apenas a separação da alma do corpo enquanto conceito de movimento, mas sim o fim disso, quer dizer, o termo. Em que sentido eu quero dizer isso? É o seguinte, quando sua alma começa a separar do corpo, não quer dizer que é em um instante. Isso é um movimento. Isso nós podemos dizer o seguinte, que a morte é quando começam a parar as coisas de funcionar no nosso corpo. Mas não parar no sentido de falência. No sentido que a gente conhece. A pessoa parou de respirar, o coração dela parou de bater, o cérebro dela parou de funcionar, o olho começou a abrir, né? A gente chama de midríase. Ah, mas o cara morreu. Não exatamente. Isso é um movimento progressivo em direção à separação completa da alma e do corpo. Isso é muito importante. Então, é quando há a separação completa que, sim, a pessoa está morta de fato. Ok? Isso aqui é a questão de princípio. Então, se houver uma separação completa da alma e do corpo, sim, ali há a morte. Mas também existe a questão de fato, que seria a de observação, que é para responder aquela pergunta: houve morte? Ou fulano de tal está morto? Então, a primeira questão que se dá é: como é que eu vou saber exatamente esse momento? Bom, não tem como se perceber esse exato momento, tá? Mas nós temos como perceber, observar esse movimento que conduz até ele. E normalmente isso é função do médico, tá certo? O médico só consegue observar indiretamente essa separação. Mas nenhum médico, nenhum instrumento médico é capaz de ver. Alguém pode até ver na internet, tem gente que fala que viu a alma de fulano de tal, aparece aí. Mas não dá para ver, nem ninguém nunca provou que dá para ver, cientificamente, essa observação de uma alma separando do corpo. Correto? Então, o que a gente faz como médico é observar indiretamente os sinais e sintomas de que uma pessoa está morrendo, ou uma pessoa, até um animal, né? O movimento até a morte, que é a separação completa da alma e do corpo, se dá como eu já disse, a parada dos batimentos cardíacos, da respiração, a midríase e de toda a atividade cerebral. Por exemplo, né? O médico aqui é capaz de dar o quê? Não um diagnóstico de morte, mas sim um prognóstico, que a alma separou completamente do corpo e da alma. Então, o camarada chegou lá, parou de respirar, negócio, data hora de óbito, 19 horas e 30 minutos. Realmente, o cara parou de respirar, parou de bater, é a hora que ele obitou, vamos dizer assim, que é a hora que vai constar no atestado de óbito. Porém, a gente não sabe se a alma daquele sujeito separou completamente do corpo dele. Quando é que se sabe?
Muito bem. Também é por observação médica. Mas aí já não é, né, do médico clínico. Normalmente quem vê isso é o médico legista. Ele observa o quê? O rigor cadavérico, a algidez, que é a frieza, né? O frio, desidratação e as manchas no corpo, que são os livores. Então, ali, o médico é capaz de dar um diagnóstico de morte, que é a separação total entre o corpo e a alma do sujeito. Eu vou repetir isso, porque isso é muito importante. Para um católico, a morte só se dá, a morte de verdade, só se dá quando há essa completa separação. Note que tanto a definição de princípio quanto a de fato é dado pela moral e, em certa medida, pela fé, filosofia e teologia. E a medicina, por hierarquia, recebe estes conceitos. Aí entra aquilo que eu falei na minha apresentação lá de julho. A medicina, ela, hierarquicamente, ela é uma arte, uma ciência, cujos limites são delimitados pela filosofia, pelas ciências naturais, né? E pela ética, né? Mas tudo lá embaixo da filosofia. E a filosofia pela teologia, tá certo? Então, esses limites, eles deveriam ser dados, em certo sentido, pela própria igreja. Tá? E a medicina receberia e aceitaria de bom tom, numa sociedade sã, sadia, né? Correto? Não sei se vocês já entenderam, então. Essa parte aqui é a parte mais importante dessa aula. Então, é entender que a morte, de fato, e como conceito, que é a palavra que me foge sempre aqui, por princípio, ela é dada pela moral. E que ela só se dá pela separação completa entre alma e corpo. Então, nós vamos ter duas conclusões nessa situação, que é o conceito de corpo e cadáver. Tá certo? Então, o homem, ele é formado de corpo e alma. Sem a alma, não existe mais homem. Então, um homem ali naquela praça que caiu, parou o coração, parou de respirar, não tem mais nenhuma função cerebral, ele ainda é um homem? Você pode ter dúvida se ele ainda não está em rigor cadavérico, etc, etc. Ou pode ter certeza que é um cadáver. O pessoal aqui no Rio chama de presunto, tá certo? Mas é um cadáver. Se ainda é homem, ele é capaz de receber, por exemplo, os sacramentos. Eu vou citar Pio XII aqui, né, num discurso que ele escreveu, provavelmente, eu acredito que ele não foi nesse congresso. Eu acredito que ele apenas escreveu e alguém leu para ele. Os sacramentos foram instituídos para o homem aqui, é o ser humano, né? Os homens deste mundo, que estão no curso de sua vida terrena. Então, ninguém que seja um cadáver não pode receber um sacramento. Aqui eu estou falando explicitamente da extrema-unção. É óbvio que quem vai receber a extrema-unção, ele precisa ser batizado, né? E conclui-se também, e a gente pressupõe que o sujeito não disse em vida que não quer receber nenhum sacramento, porque a igreja também não compele ninguém a recebê-lo. E para vocês fixarem bem esse conceito, eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida. Em 2021 teve a Covid. Eu falei, isso nunca vai acontecer. E um amigo meu, que era um sujeito bem adoentado, ele pegou Covid na Páscoa de abril de 2021. E ele frequentava a capela lá da Permanência. Ele também ele frequentava a capela, ele era meu amigo e ele tinha uns 60 anos e era meu paciente, exatamente.
também por outras razões, tá? E ele estava ficando ruim depois da Páscoa. Se você pegar no histórico aí das doenças, na Páscoa de 2021 teve um pico de Covid. E ele pegou. E ele não, a função renal dele era ruim, ele acabou precisando internar, mas não queria e tal, barará. Quando ele precisou ir, era uma sexta-feira à noite, dia 9 de abril. Ele precisou ir para o... Aí eu falei, ó, vai lá para o Copa-Dó. É importante eu dizer onde é, porque vocês vão entender o resto da história. Em Copacabana, porque eu posso ir até lá, eu moro em Botafogo. E isso aconteceu. Eu só consegui ir até o hospital às 10 da noite. Eu já tinha conseguido uma pessoa para ir lá e tal, parará. Mas quando eu cheguei, eu perguntei, eu quero ver fulano de tal. Cheguei até o hospital, ele tinha acabado de chegar na emergência, algumas horas que estava lá, ainda não tinha leito. E aquele silêncio, né? E eu tinha ligado antes para ir. E minha casa é muito próxima do Copa-Dó. É assim, dá para ir a pé, se não tivesse o túnel entre Botafogo e o Copa-Dó. Demorou tipo 5 minutos para chegar lá. E estavam fazendo a massagem cardíaca no camarada. Ele estava muito ruim. Então ele tinha parado o coração de respirar e ali não dava tempo de medir qualquer outra coisa. Então a gente fez a massagem cardíaca nele e ele não resistiu. E assim que eu vi que não conseguimos reverter aquela situação, falei, vou ligar para o padre, que ele é da negócio tal. No caso, nosso padre era Dom Lourenço. Na sexta-feira à noite, ele estava dando a missa ali no Cosme Velho. Liguei, ele não atendeu, era 11 da noite. Aí liguei para a irmã dele. E aí ela bateu lá, cara, em 5 minutos o padre apareceu lá. Eu falei, a monge dorme de batina, gente, dorme de hábito. Apareceu antes da mulher dele, antes das filhas dele, antes de todo mundo. E fez o sacramento da extrema-unção. Eu acho que o rito, eu acho até que é Sier Capax, se eu não me engano. Eu presenciei aquilo. Obviamente, ali ainda havia a alma dessa pessoa, estava no corpo dele. Ele recebeu o sacramento. E ele frequentava a igreja, a missa, etc. Deu tempo. Ainda esperamos, ainda demorou uma bela hora para a esposa chegar, que vinha lá do Recreio dos Bandeirantes, se eu não me engano. Então, aconteceu isso de fato, foi necessário, e eu estou trazendo essa história aqui porque eu acredito que é um recurso retórico que eu tenho para vocês sempre lembrarem disso. Isso acontece na vida do médico e na vida das pessoas. Bom, agora eu vou voltar mais para a parte histórica. Dando essa definição de morte, vou tentar explicar como é que o cérebro entra nessa história toda aí. Se você pegar literatura, em geral, Bíblia, Evangelho, é comum você ler lá que a pessoa expirou, quer dizer, morreu. Até em algumas culturas e falsas religiões, vamos dizer assim, a pessoa acha que quando a pessoa respira pela última vez, até em algumas leis, né? Porque eu acho que a lei americana só considera, por exemplo, que a pessoa vive depois que respira fora da barriga da mãe, né? Uma coisa assim. Então, a alma está relacionada com esse respirar. Eu estou tentando lembrar a palavra certa para esse ar que entra. O sopro, exatamente. Desculpa. O sopro. Então, é comum você sempre ver. Expirou. Quer dizer, morreu. A alma saiu pela boca da pessoa. Né? Esse conceito era, de certa forma, metafísico até. A medicina, a partir do século XVII, um estudo que eu também já citei, que é clássico, do médico inglês sobre a circulação, Harvey, o nome dele.
vai passar por se transformar numa ciência mais mecanicista, transformar esse centro gravitacional do corpo no coração. O coração vai ser o órgão mais importante do corpo. Seja para os sentimentos também, porque a sociedade vai ficar mais subjetiva, né? Civilização. Seja também por ser o motor do corpo. Então, com os estudos de circulação, você saber o pulso, né? A ausculta do coração, dar aquela importância toda para o pulsar, o coração vai ser como o órgão que vai definir se a pessoa morreu ou não. Então, parou de bater o coração, viu a pulsação, viu? Ele exsanguinou, né? É óbvio que isso já se sabia antes, mas essa centralidade do coração vai ser muito importante nesses 300, 400 anos de, vamos dizer assim, de medicina mecanicista. E aonde que entra o cérebro? Muito bem. Um camarada chamado Charles Darwin vai escrever um livro sobre a teoria da evolução e vai concluir, né, que o homem e o macaco, para não chamar os outros animais também, têm os mesmos ancestrais. Se você pegar um chimpanzé, realmente o chimpanzé ele lembra corporalmente, né, uma pessoa, né, porque ele tem braços, membros compridos, um tronco, ele senta, ele pode andar de uma maneira meio engraçada, com as duas, né, patas traseiras, ele parece que não tem rabo, né, tem umas coisas que ele faz que parece o ser humano, mas o que muda ali? Né? Parece que ele tem menos cérebro do que a gente, ele não pensa, né? O pensamento, a sede do pensamento, vamos dizer assim, parece ser o cérebro. Então, o córtex do ser humano é mais desenvolvido, não é isso que o pessoal fala? Mas o golfinho... Bom, deixa o golfinho para lá. Então, vamos falar... Então, começa a haver um entendimento de que há alguma coisa relacionada com o cérebro. Em segundo lugar, ainda no século XIX, já no século... isso aí é 1850, né? Em 1870, por aí, um médico chamado Charcot, eu acho que é Jean alguma coisa Charcot, da Universidade de Paris, ele vai desenvolver a neurologia clínica. Entenda aqui que eu não tenho nada contra o cérebro, entendeu? É muito importante. Esses estudos do Charcot são muito importantes, porque eles vão conseguir relacionar o cérebro a toda a parte mecânica do corpo. Alguma coisa já se sabia, mas a questão aqui é, olha, você tem uma paralisia, bom, você tem os nervos, é como se você transpusesse toda uma questão de rede elétrica, não só motora, para funcionar o seu corpo. Ele conseguiu descobrir que o cérebro, em certo sentido, claro que pela medula espinhal, né? Você tem o cérebro, o tronco e tal, a medula espinhal vindo por dentro da sua coluna vertebral e os nervos todos indo inervando até a ponta do seu dedo e todos os órgãos. Então é como se eu fizesse parar o cérebro ou cortasse essa linha, esses nervos todos, você parava de funcionar e morria. E isso foi importante para mostrar que algumas doenças eram, na verdade, neurológicas. O Charcot foi um grande médico, um grande anatomista. E ele tinha um aluno meio complexo, chamado Sigmund Freud. Tá? Eu falei, mas o austríaco foi fazer o quê lá em Paris, né? Ele era muito famoso, ele dava aula pra caramba para um monte de gente, ele deu aula, praticamente ele fundou as faculdades de medicina aqui no Brasil. Ele era um cara muito inteligente, eu não tenho nada assim frontalmente contra o Charcot, preste atenção. Mas ele conseguiu, com suas descobertas, transformar o cérebro também numa sede dos... É como se fosse a... Caramba, o transformador não é a palavra. Tipo a usina de energia do corpo, em que todas as
cabos elétricos interligassem todo o órgão. Entenda isso. Então, a sede do pensamento e a sede imaginária não é o coração. Se ele continuar batendo de alguma forma artificial, eu consigo, que o cérebro estiver funcionando, eu vou fazer o corpo meio que dar um jeito, né? Então o cérebro começa a ficar mais importante que o coração. Aí não resisto a dizer, né, na literatura tem o exemplo do Frankenstein, que é 1815, 1820, a Mary Shelley escreveu. É um cara, né, cheio de órgãos de outros cadáveres e bastava um relâmpago, né, um raio, para a coisa voltar a funcionar. Tá bom, mas é só para você ter uma ideia de que o cérebro já estava na cabeça das pessoas que havia alguma coisa além da circulação. Em terceiro lugar, a psicanálise. Porque o cérebro vai também passar a ser a sede da vontade e vai balizar, vai como que ser a causa dos seus comportamentos. O comportamento, vontade, desejos, pulsões, né? Então, o Freud ele dá o arremate final para dizer, olha, a gente não precisa mais de alma, esse conceito, né? O cérebro já matou tudo. O que é a alma intelectiva do homem? É a sede da vontade e da inteligência. Bom, a inteligência é uma... Eu não vou falar da parte social aqui, né? Que ele não... Eu acho que isso aqui já é obra de outras pessoas. Mas o Freud ele vai fazer com que o seu comportamento, a sua sua visão de mundo, a questão moral, né? A sua baliza, o seu pêndulo moral, estou tentando usar aqui uma figura de linguagem, esteja no cérebro. O cérebro é responsável pelo pensamento, pela vontade, pelas suas pulsões e por toda essa organicidade elétrica que, na verdade, é o que faz o seu corpo funcionar. Então, vamos lá, vamos prestar atenção. Não é mais o coração, não é mais o ar que entra e sai do seu pulmão, não é mais nada, não é seus rins, o que quer que seja, sim, é o seu cérebro. Você é o seu cérebro. Eu sou capaz de tirar um pedaço do seu lobo frontal e fazer com que você deixe de ter aquelas vontades ruins. A lobotomia foi usada por quanto tempo? 60 anos? Então, a teoria da evolução, a neurologia clínica, a psicanálise, eles vão fazer uma substituição gradativa do conceito de alma pelo cérebro, sendo que este para virar a sede da vontade, do pensamento e do movimento. Por que não da inteligência? Mas aí a gente vai entrar numa outra seara que não vai vir aqui. Junto com isso tudo, existe também a história da tecnologia médica. Então, mais uma vez, eu tentei começar essa aula do jeito mais difícil, com o conceito de morte. Ok? Que é a parte mais importante. Mas para chegar na morte cerebral, eu preciso que vocês entendam que o cérebro passa a ser importante, mas também que o domínio da tecnologia, até agora, até 2023, não foi capaz de substituir o cérebro. Ok? O que foi importante para que você conseguisse deixar o corpo vivo, mesmo que você não tivesse provas de que esse cérebro estivesse funcionando? São 6 coisas básicas, que são principais, né? Mas a principal de todas, já que vai fazer com que isso seja possível, é a anestesia. Tá? Então, em 1830 e pouco, vai ter o primeiro cirurgia com éter, né? Então, a Sociedade Brasileira de Anestesia Mundial, eles sempre comemoram esse dia, eu não me lembro exatamente. Eu sei que no Brasil, o dia do anestesiologista é dia 16 de outubro,
justamente porque foi o primeiro dia em que houve essa cirurgia. Não tem nada a ver com Santa Edviges. Eu brinco com os anestesistas que o povo está devendo tanto eles que fica, né? Tem por padroeira Santa Edviges, por isso que é dia 16 de outubro. Mas não é isso, não. Então, se você é capaz de anular a dor, você é capaz de fazer as outras coisas. O quê? Um pulmão artificial. Então, o ventilador mecânico, como a gente conhece hoje, ele já é uma tentativa e erro desde o século XVI, tá? Mas ele existe, de fato, desde a década de 50, como a gente conhece, tá? Eu peguei o primeiro, chamado Beard Mark VII. Acho que fala Bird, mas a gente chamava de Beard Mark VII. Eu peguei ainda na década de 90. É um equipamento inventado em 1956. Tá? E o que mais? As drogas vasoativas, que são capazes de sustentar a pressão e o batimento do coração. Adrenalina, noradrenalina, dopamina, etc. E também a função renal, né? Então, essas drogas foram inventadas. A adrenalina foi descoberta, eu acho que em 1901. E a noradrenalina já em 1946. Então, você está juntando as coisas. São as três mais importantes. A massagem cardíaca, do jeito que a gente conhece, foi realizada só em 58, 1960, com respiração boca a boca. Pouco tempo. E, para isso tudo ser possível, tinha que ter um sistema hospitalar de leitos. Então, você junta tudo, você vai dar mais ou menos na década de 40, vai surgir um problema moral. Um novo, uma coisa nova. Ainda que na literatura já tivesse sido abordado, né, pelo Frankenstein ou outros livros, né, na realidade, o problema moral ele surge, de fato, já na década de 50. O que é esse problema moral? Você ter uma pessoa que está ligada a tubos, né? Ou às vezes a diálise também havia tubo de alimentação, a pessoa, né, evacuar, fazer xixi, essas coisas todas, já por algum tipo de tubo também, ou então na fralda. E você tinha um respirador artificial, medicação na veia para sustentar a pressão e um leito com uma série de profissionais de saúde revezando para manter aquela vida, ainda que não houvesse função cerebral. E aí você fala, o que eu faço com isso, gente? Eu estou aqui com uma pessoa que não responde a nada, não abre o olho, o olho dele está aberto, midriático, né, que a gente fala, a pupila dilatada, não tem mais nenhuma resposta à dor, mas o coração está batendo, o pulmão, né, o ar está entrando, está saindo, e está vivo, está fazendo, né, o que eu digo assim, está mantendo suas funções neurovegetativas, mas eu não vejo como reverter esse quadro. Tá? O que eu vou fazer com esse corpo, né, vivo aqui? Bom, e esse problema, de fato, começou a ser posto pelos médicos, né, e pessoas que lidavam com essa questão de saúde. Chegou até nos Estados Unidos, como é tudo muito legislado, também passou aí para o sistema judiciário, mas o sistema judiciário americano, como a maioria dos lugares, eles definiam a morte mecanicisticamente. Quer dizer, é a parada cardiorrespiratória. Quer dizer, cessava a vida. Existe o que eles usam a palavra é cessation of life. Quer dizer, a vida parava de existir por disfunção, por uma parada plena da função dos órgãos principais, que é o coração e o pulmão. Sem essa parada, ainda havia vida. Essa era a definição, seja na Suprema Corte Americana ou nas cortes menores. E sabe quem era consultado pelos médicos? O Papa.
Então, era muito comum. O Pio XII é um grande papa, um papa que viveu até 1958. Ele foi papa entre 1938, se eu não me engano, ou 39, até 1958, e era um sujeito que amava as ciências naturais. Então, ele vai falar sobre várias coisas e ele vai ter vários documentos de discursos sobre medicina, tá certo? Sobre outras coisas de ciência também. É um sujeito muito interessado nisso, tá certo? E lá, com todas essas condições, qual que é o problema moral que se dá? Primeiro, a manutenção artificial da vida, se ela é necessária, ou um segundo problema é um problema mais utilitarista, que é os critérios antiquados de definição de morte, que seriam esses. Eu não estou falando da definição de morte da igreja, eu digo da filosofia, eu digo da justiça americana e da maioria dos lugares, é pela lei, né? Que coincidia com o que a medicina chama de morte, chamava, né? E aí levando a controvérsia quanto à obtenção dos órgãos para o transplante. Então já existia essa possibilidade. Então, olha só, eu tenho um sujeito ocupando um leito aqui que ele não tem resposta cerebral. Ele está o que a gente chama de coma irreversível. Ou que ele tem um cérebro permanentemente não funcionante. Se isso é verdade, sei lá, o cara tomou um tiro na cabeça e não vai voltar mais. O que eu faço com essa situação? Eu vou manter esse leito ocupado com um sujeito que vai ficar um ano aqui e não vai morrer? Que custo eu tenho? Moral, um custo social, um custo emocional para a família, um custo de total. Vou manter essa vida aqui? 2, eu também posso pensar o contrário. Pô, vou manter essa vida aqui indefinidamente porque eu vou ganhar um dinheiro, porque vai ficar no CTI bastante tempo. Aí a dúvida já não é mais hospitalar, é uma dúvida da pessoa, porque estão mantendo meu pai aí porque querem ganhar um dinheiro 10 anos. Bom, então primeiro é essa questão de manutenção artificial que a gente vai chamar de extraordinária da vida. E o segundo critério é o seguinte, bom, o sujeito jovem, só o cérebro dele que morreu. O resto aqui eu posso usar esses órgãos para pessoas que, de fato, vão viver com órgãos novos. Como é que eu faço para poder tomar uma decisão nesse caso? Então, primeiro é desocupar leito ou não deixar aquele hospital manter uma pessoa extraordinariamente viva por questões financeiras. Então, o lado financeiro a gente vê de dois lados, né? Tanto de você deixar o cara vivo por muito tempo, como querer tirar logo, se livrar dele para botar outra pessoa no lugar. E, no outro lado, já pensando já no transplante, que já é tema de outra aula. Tá certo? Então, como é que você vai desfazer essa controvérsia? Bom, antigamente se perguntava para o sujeito que era alguém que tinha uma ideia da moral. No caso, como o Papa Pio XII também era um sujeito amante da ciência, tem muitos documentos que ele dá a opinião dele e é que a gente pensa até hoje, tá? Eu digo, quem é da tradição, quem lê, normalmente esse tema segue, vamos dizer assim, esse pensamento adaptado às novas realidades de Pio XII, que é a seguinte: os meios extraordinários de manter-se a vida de uma pessoa com dano irreversível do cérebro, ou seja, você deixar em respirador, você manter altas doses de aminas, você fazer todo um sistema de CTI integrado para manter o sujeito. Hoje em dia tem bom balão intraóptico, tem o tal do ECMO, que é a circulação extracorpórea, tem uma circulação mais tem outra sigla ainda mais extraordinária, tem circulação extracardíaca também. Eu posso parar de fazer isso tudo? Eu digo,
É esses meios extraordinários, levando-se em conta a cultura do lugar, circunstância de tempo, lugar e pessoa, você pode parar, tá certo? Então, você não seria eutanásia, tá certo? Então, o sujeito está ali, você tem uma doença irreversível do cérebro e que nada resolve. Eu posso parar de dar esse suporte todo? Extraordinário. O que for extraordinário, você pode parar. Tá certo? E o que for ordinário, não. O que for ordinário e necessário, você não vai tirar um tubo de alimentação de uma pessoa acamada em casa porque ela não vai melhorar, porque ela é neuropata, sei lá, uma criança, por exemplo, como fazem por aí. Não, isso não é, isso é meio ordinário. Você passar uma sonda no nariz e fazer o camarada se alimentar, ou fazer uma gastrostomia, um buraco no estômago, para a pessoa se alimentar, já tendo a gastrostomia, né? Não é meio extraordinário, é meio ordinário. Mas você botar um monte de coisa, de tubo, de balão, não sei o que, etc., para fazer o coração bater e o pulmão funcionar, ventilar, sendo que o cérebro está morto, vamos dizer assim, irreversivelmente, permanentemente não funcionante, você pode parar. Então, esse foi o parecer de Pio XII. Agora, quando é extraordinário, quando não é, ele diz, não é a igreja que vai dizer. Uma criança, uma grávida, uma coisa, uma situação em que você precisa manter o meio extraordinário porque você ainda tem alguma esperança por razões médicas, você vai manter. Tá certo? Mas quem vai dizer isso, se é extraordinário ou ordinário, não é a igreja. Muito bem, mas como é que se resolveu esse problema? Em 1968, a revista JAMA, né, Journal American Medicine, alguma coisa, Association, eu acho, Associação Médica Americana, a revista da Associação Médica Americana, ela faz esse comitê, então ela não se baseia em dados puramente científicos, vamos dizer assim, não se baseia nem na definição mecanicista, nem na definição de morte da filosofia. Ela esquece isso aí. Vão fazer uma definição nova, porque a definição antiga ou a nossa é obsoleta, é antiquada. Vamos fazer outra coisa. Tá certo? Naquela época, essa definição já mudou, tá? Então, nessa aula aqui, eu vou falar, eu me propus, vamos dizer, a começar esse tema, e como o tema da morte cerebral, provavelmente dita médica, do ponto de vista médico, ele é um tema em construção permanente, a lei já mudou algumas vezes, em vários lugares do mundo, é uma coisa, eu vou falar só sobre isso na próxima aula. Mas nessa aqui agora, eu vou apenas dizer o que eles sugeriram e rapidamente acataram. Pio XII já tinha morrido, apesar de ter citado nesse report, nesse artigo, em 1968. Então, eles propuseram que, quando a pessoa está acamada e em coma irreversível, a definição de coma irreversível seria: há uma irresponsividade aos estímulos, seja de dor, seja estímulo de voz, estímulo de apertar, de fazer qualquer estímulo, e também uma noção de que ele está sem a alerta, ele está inconsciente. Então, é uma irresponsividade e um estado de inconsciência. Também há o teste de apneia, que é você tira do tubo e vê se a pessoa para de respirar espontaneamente. Quer dizer, a respiração espontânea não existe. Não existe a ventilação se você não tira do ventilador mecânico. Isso já foi provado que isso, na verdade, pode causar um dano cerebral. Piorar o dano cerebral se a pessoa não tiver morte cerebral.
Mas na época foi proposto isso, por um certo período de tempo. Claro, o cara não tirava. Em terceiro lugar, ele propôs também a falta de reflexos cerebrais. Tá? São os reflexos que a gente chama de troncoencefálicos. O mais conhecido de todos, que o pessoal fala, é aquele reflexo pupilar. O médico joga aquela... Hoje em dia põe o celular, né? Mas antigamente põe a lanterna e vê se a pupila fecha. Então, a pupila da pessoa que tem morte cerebral ou que já morreu, ela é aberta, né? Normalmente. Existe também outro reflexo muito famoso, é o cônio palpebral. É você encostar alguma coisa na córnea que a pessoa fecha o olho. Tem outros, tá? São 6 principais, reflexo de tosse, etc. E que tinha que ser um médico a fazer esses reflexos e também fazer o eletroencefalograma, que é uma espécie de eletrocardiograma do cérebro. Também tem uma série de noções técnicas que a pessoa tem que ter. E o médico, no caso, o neurologista, hoje em dia, não é mais um médico, assim, tem que ser um neurologista a fazer esse exame e tem que mostrar aquela linha reta, tá? Sem ondas. É uma linha linear, mostrando que não tem atividade elétrica cerebral. Esse exame tem que ser feito 2 vezes, num intervalo de 24 horas, para provar que tem um coma irreversível. Para fazer isso, esse médico tem que excluir 2 coisas. Hipotermia, o cara não pode estar num frio intenso, hipotérmico, com uma certa temperatura abaixo, e também não pode ter uso de medicação, que na época era só barbitúrico, mas hoje tem uma série de remédios que deprimem o sistema nervoso. Então não adianta você fazer esse teste com remédio. E se for muito idoso, tem que demorar um tempo para a coisa ser eliminada do rim, pelo rim ou por outro meio, para você poder fazer o teste para ver se realmente há o coma irreversível. Então essa foi a proposta. Isso mudou muito mesmo, porque também a tecnologia médica mudou muito. Antigamente só era o eletroencefalograma. Então hoje tem muito mais coisa. Então ele propôs isso e, sem muito problema, você vai ver que vários temas médicos morais foram propostos assim, na base da opinião do especialista. Se você pegar sei lá, a própria história da pandemia, né, para dizer outra coisa, a opinião não valia, o estudo não valia, valia uma série de coisas com sérias, um desenho maravilhoso, o desenho de estudo, né, para poder valer alguma coisa. Então, nesse caso, foi a opinião de um comitê ad hoc de uma universidade, tudo bem que é de Harvard, para valer para todo lugar. Então, opinião, qualquer pessoa que tenha o mínimo de história de ciência sabe que não é um fenômeno repetitivo, não é exatamente uma ciência, tá certo? Isso foi acatado e, coincidências ou não, o primeiro transplante cardíaco foi na África do Sul, na cidade do Cabo, por um médico chamado Christian Barnard, se eu não me engano. Ele transplantou uma mulher de 20 e poucos anos no peito de um homem em dezembro de 1968. Tá certo? Pode ser uma coincidência ou não, tá certo? E logo isso foi replicado para todo mundo. Eu acho que em menos de 1 ano e meio, o primeiro transplante cardíaco foi realizado no Brasil, em São Paulo. Esse tema depois eu vou entrar com mais profundidade, mas revisando aqui essa apresentação, o que eu queria dizer é isso. O conceito de morte é um conceito filosófico, é a separação completa da alma e do corpo. A morte, para o médico, até a década de 50, era a cessação, era a parada da atividade do coração e do pulmão e do cérebro. E ela vai ser transformada
gradativamente, mas na década de 60 vai ser aceita como a morte cerebral no sentido legal, sendo essa morte cerebral a irresponsividade aos reflexos e exames mostrando que não há atividade elétrica no cérebro. Isso na década de 60. Isso vai mudar um pouco. Isso vai ser tema... Só essa parte da morte cerebral vai ser tema numa segunda aula. Bom, acho que fui claro. Eu gostaria de terminar por aqui, a primeira parte da aula.